gostava de, pegando no livro de Atos dos Apóstolos, como sendo o pano de fundo da explanação desta mensagem, que nós pudéssemos vislumbrar alguns elementos-chave no nosso crescimento de fé e, sobretudo, na nossa preparação para o reino dos céus. Eu peço desculpa àqueles que já estiveram no primeiro culto, vão ouvir novamente, mas eu creio que é importante nós estarmos apetrechados e preparados e prontificados para a volta de Jesus, que está muito em breve. Nós sabemos que Jesus está às portas e precisamos estar preparados para isso. Eu gostava de começar esta meditação com o texto de Hebreus. Eu gostava que nós abríssemos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10. Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10. Falando aqui de Abraão. Abraão era um homem de Deus, era um líder do povo. Vocês também têm aqui o pastor Dário, não é? Que também foi escolhido pelo Senhor para poder ajudar a igreja a crescer. E ele, como convosco, com a Núcia e com todos juntos, podem crescer até ao reino dos céus. E Abraão também era este homem de Deus, este homem especial, o amigo de Deus, o homem que Deus escolheu para sair de uma terra chamada Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. E não podemos dizer que ele era jovem, porque quando Abraão saiu de Ur para a Canaã, ele não era jovem. Os jovens são mais animados para poderem fazer novas aventuras, novos desafios. Mas Abraão não era jovem. No entanto, a Bíblia diz que Abraão partiu pela fé. Vamos ler. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como numa terra alheia, morando em cabanas, juntamente com Isaque e Jacó, herdeiros com ele desta mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, coisas interessantíssimas neste texto. Nós não temos tempo para explorar, mas algumas coisas eu gostava de dizer. Primeiro, Abraão, ele saiu do Ur dos Caldeus para Canaã pela fé. Não foi pela vista. Não foi pelo conhecimento, porque Abraão não conhecia Canaã. Abraão não sabia o que ia encontrar em Canaã. E, portanto, ele saiu pela fé. Ele saiu porque Deus diz que a fé é algo que é essencial num filho de Deus. Fé é ver o invisível. Fé é tocar aquilo que não pode ser tocado. Fé é acreditar nas coisas antes mesmo delas acontecerem. Como quando o povo de Israel estava a passar o mar vermelho e Deus disse a Moisés para o povo marchar. No momento em que Moisés e o povo deram o primeiro passo, o mar se abriu, porque foi pela fé que isto se aconteceu. Pela fé, Deus move montanhas, porque a fé é algo que é essencial na vida de um cristão. E por isso, Abraão saiu pela fé. O segundo ponto é que ele obedeceu. A Bíblia diz, aqui no versículo 8, que pela fé, sendo chamado, obedeceu. Ou seja, Abraão podia ter percebido, ter entendido a voz de Deus, porque Deus falava com ele, podia ter continuado em Ur dos Caldeus, mas ele tomou uma decisão de obedecer. E por isso não é só saber o que devemos fazer, mas saber que temos que o fazer. Temos que ter coragem para o fazer. Às vezes até há algumas resoluções pessoais na nossa vida, há algumas mudanças que devemos fazer na nossa vida. Nós sabemos coisas que não estão bem, às vezes sabemos o que é que temos que mudar, mas por vezes falta coragem para o fazer. E Abraão não só saiu pela fé, mas teve coragem para obedecer e para colocar em prática aquilo que é a fé. Depois, sabemos que, ele diz aqui a Bíblia, que ele habitou na terra da promessa como sendo uma terra alheia. Então, mas não foi Deus que lhe deu aquela promessa? Não foi Deus que diz, sai da parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali, mana, leite e mel. Não é esta a promessa, não é esta a terra de Abraão. Não. A terra de Abraão não é esta. A terra de Abraão não era Canaã. Porque Abraão esperava a cidade celestial. Abraão esperava a pátria que está no céu.
E por isso ele fez desta terra, não o seu céu, mas fez desta terra uma passagem de preparação e de prontificação para a sua verdadeira morada, que é no reino dos céus. E por isso, irmãos, nós não devemos fazer desta terra o nosso céu. Nós devemos fazer desta terra uma passagem de preparação para o reino dos céus. É como se Deus estivesse a burilar, a transformar, a limar as arestas do nosso caráter e a necessidade que temos dessa transformação, que cada um de nós saberá pessoalmente qual é, porque muitos podem não ver, mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o coração. Então eu gostaria que nós pudéssemos falar desta cidade celestial e como nos prepararmos para esta cidade celestial. Eu, a partir do livro do Atos dos Apóstolos, eu vou destacar 6 elementos que me parecem que são chave na nossa preparação para o reino dos céus. Vamos abrir, vamos a isso. Vamos ler muitas passagens, portanto, vamos usar a nossa Bíblia. Eu gosto de usar a Bíblia e vamos usar a Bíblia para ler muitas passagens, muitas delas no livro de Atos, mas algumas também fora, para nos mostrarem a necessidade dessa preparação. O primeiro texto encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 49. O primeiro elemento que eu gostava de destacar, irmãos, nesta preparação para o reino dos céus, é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deve agir, em primeiro lugar, em mim, como um ser pessoal, deve agir na minha família, na minha casa, e o culto familiar é muito importante para que Deus possa agir na minha casa. Não importa a idade dos nossos filhos, às vezes então achamos que os nossos filhos são demasiado pequenos para aprenderem histórias bíblicas, mas eles nunca são demasiado pequenos, desde o momento em que nascem, até o momento em que, se estiverem de pé, quando Jesus voltar, se não estiverem de pé, até o momento em que adormecem nesta terra. Mas é muito importante, irmãos, que nós tenhamos o pensamento de que os nossos filhos são filhinhos de Deus, em primeiro lugar, e precisam muito do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa dedicação, não só na igreja com os monitores, mas sobretudo em casa, no culto familiar. Mas também coletivamente. O Espírito Santo é muito importante coletivamente. E nós vamos ver aqui algumas passagens que nos mostram isso. Lucas 24, 49, diz-nos o seguinte: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas o que é que Jesus diz lá aos discípulos? Ficai, porém, ajudem-me, na cidade de Jerusalém, até que do alto venha poder. Ou seja, eles não deviam ficar na cidade de Jerusalém para sempre. Eles tinham uma missão a cumprir. Mas Jesus disse que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E nós sabemos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuidade do livro de Lucas, é o mesmo escritor, e no capítulo 1, verso 8 do Atos dos Apóstolos, diz lá que este poder era o poder do Espírito Santo. E então, ser-me-eis testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas este poder que vinha do alto sobre os discípulos é claramente o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo converte-nos. E esse é o maior milagre que nós podemos vislumbrar e ver, é a ação do Espírito Santo sobre a vida humana, de forma a converter alguém. E nós vimos isso hoje na escola sabatina com a mulher samaritana e com outros homens que, por exemplo, o apóstolo Paulo, que na estrada de Damasco, não é, teve ali aquele vislumbre da parte de Jesus e foi convertido ao cristianismo. Portanto, o Espírito Santo converte, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, porque o Consolador é isso mesmo, o Consolador vem consolar as nossas almas e guiar-nos na verdade. E, acima de tudo, o Espírito Santo ajuda-nos a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, irmãos, nós caímos em tentação ou tomamos decisões erradas porque não conseguimos distinguir entre o que é certo e o que é errado. E isso é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo usa a palavra, e nós já vamos ver, para fazer esse trabalho também de transformação.
Ezequiel 37 é um texto muito conhecido nosso, que fala sobre um vale de ossos que estão sequíssimos. Nós falámos isso de manhã. Não estão só secos, eles estão sequíssimos. Portanto, eles estão prestes a partir-se, prestes a esmiuçar-se, a esmigalhar-se, porque o ânimo do povo é um ânimo que está seco. O povo está em Babilónia, que está cativo, está preso. Os babilónicos pedem para eles cantarem hinos de Jerusalém, hinos de Sião, e eles dizem: como é que nós podemos cantar hinos de Sião em terra estranha? Nós estamos aprisionados, nós não somos livres, a nossa fé está a definhar, e portanto esses ossos são sequíssimos. E Deus diz ao profeta Ezequiel para profetizar, e quando Ezequiel profetiza, a carne vem sobre esses ossos, os nervos vêm sobre esses ossos, a pele vai abranger todos esses ossos e eles tornam-se em pé, ficam em pé como um grande exército. E é verdade que Israel precisava de um grande exército para guerrear contra os babilónicos ou contra outro povo. Mas esse exército que está de pé agora não tem vida. Não tem vida. E querido irmão, querida irmã, não é o facto de tu viveres fisicamente que te dá vida. Porque nós podemos estar fisicamente vivos, mas estar mortos. Nós podemos comer, andar, cantar, devolver os dízimos e as ofertas. Mas nós só temos vida quando ela é feita de forma interior. Sai de dentro para fora e não vice-versa. E por isso aquele exército está ali de pé. Mas aquele exército de homens e mulheres não tem vida. É preciso vida. E o que é que Deus diz ao profeta Ezequiel? Profetiza a quem? A quem? Ao Espírito. E quando Ezequiel profetiza, o Espírito Santo entra naqueles corpos que estão inertes, que são pó, como Adão o era antes de ter o sopro de Deus, antes de Deus soprar a vida. Aqueles homens que estão ali de pé, eles não estão vivos, mas quando Deus sopra o Espírito, e o Espírito entra naqueles corpos, eles adquirem vida. Queridos, a Igreja precisa do Espírito Santo para ser reavivada. Vocês estão numa semana especial, é a semana de oração. Ela começa hoje e ela vai até ao próximo sábado. É a altura de reavivar a Igreja. É a altura de um reavivamento pessoal. Não vejam esta semana como mais uma. Vejam esta semana como uma oportunidade que Deus vos concede para o reavivamento das vossas vidas. Esse reavivamento só é possível através do Espírito Santo. Por isso é que eu acho que ele é o principal elemento. Este Consolador é a base em que todos os elementos de preparação para o céu, eles são colocados em cima. Ele é a base. E nós precisamos de orar pelo Espírito Santo. Ellen White tem uma expressão que eu gosto muito, em que ela diz, o Espírito Santo é maior na cidade da Igreja. Com que relutância temos nós de orar tão pouco pela descida do Espírito? Nós devemos orar para que o Espírito Santo desça sobre a Igreja. Não como pingas soltas, como está a fazer, mas de forma em profusão, como uma chuva. Porque a Igreja precisa do Espírito Santo. Para testemunhar, precisa para se converter, precisa para se entregar a Deus, precisa para retirar da sua vida coisas que não estão boas e nós sabemos quais são, mas não temos força. O Espírito Santo dar-te-á força, meu irmão, minha irmã, para fazeres medidas e tomares medidas na tua vida de consagração. O Espírito Santo é o principal elemento. A seguir, nós temos um outro elemento que é importantíssimo, que é a unidade, a união. A Igreja deve ser unida. Irmãos, quando nós olhamos para a Igreja dos Atos dos Apóstolos, que, no meu entender, devia ser mais atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age e os apóstolos são simples instrumentos. Quando nós olhamos para esta igreja nascente, primitiva, esta igreja apostólica, vemos uma igreja que tem dons, que tem fervor, que tem amor por Deus, uma igreja que tem unidade entre os seus membros, não é isenta de problemas. Nunca houve na história mesmo na família de Noé, que eram 8 pessoas, não era isenta de problemas. Onde há pessoas com a natureza carnal e pecaminosa,
tende a haver esses problemas. E a igreja não era infalível. Houve desavenças entre apóstolos, houve decisões que tiveram a ser tomadas, houve mulheres, sobretudo gregas, que eram preteridas. E, portanto, não era isenta de problemas, de falhas, mas era uma igreja consagrada. Era uma igreja unida. E nós vemos aqui, no capítulo 1, verso 14 do livro de Atos, diz que eles perseveraram unanimemente, eles estavam unânimes. Eles eram unânimes. Se nós lermos, por exemplo, Atos 4:32, um bocadinho mais à frente, diz: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um. O povo era só um. Esta palavra é a palavra eshad, que é a palavra que diz um indivisível. Ou seja, não é possível dividir. É como quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu um ao outro e disse: agora não serão mais duas pessoas, mas será uma só carne. Não é? Este relacionamento, esta união, a igreja deve viver essa união. Há uma expressão, talvez das que eu mais gosto, uma imagem das que eu mais gosto, de Ellen White, em que ela diz: divisai um círculo. Divisai um círculo, de cujas periferias os raios vão todos para o centro. É como uma roda de uma bicicleta, não é? Os raios vão para o centro. Quanto mais perto estão do centro, mais perto os raios estão uns dos outros, não é? Ela diz: o centro é Cristo. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais perto eu estarei dos meus irmãos. E é isso que a igreja precisa, irmãos, porque não é a diplomacia que vai fazer milagres na igreja, é a união com Cristo. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais perto eu estou do meu irmão. Quanto mais me aproximo a Cristo, quanto mais amor eu tenho por Cristo, mais amor eu terei pelos outros. Então, se todos nós nos acercarmos de Cristo, estaremos mais perto uns dos outros, porque Cristo está no centro da nossa vida e no centro da igreja. E a igreja era unida. Era diversa, sim, vários dons, o pastor há pouco falou, vários dons, vários talentos. Nem todos pensavam da mesma maneira, nem todos gostavam do amarelo, alguns gostavam do azul. Nem todos gostavam de todas as mesmas coisas, nem todos gostam da mesma comida. Mas estão todos no mesmo parecer, no mesmo propósito, unidos no foco do reino dos céus, e é para lá que todos vamos. Então a união é muito importante. O Jesus até orou, não é? Que os discípulos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Imaginem esta fasquia de união que Jesus lançou à sua igreja. É um desafio, irmãos. Mas Jesus lançou este desafio é porque é possível, é concretizável, é execuível. Por isso é que Jesus diz que eles sejam um como nós somos um. E devíamos buscar esta unidade dentro da igreja. Segundo elemento importantíssimo, que é a oração. Pouco falávamos nisto, não é? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós precisamos de orar, irmãos. A igreja precisa de orar. Pastor, a igreja precisa de orar. A igreja precisa de vir aos sábados à tarde aqui orar. Há muitas atividades. Há necessidade de ter um tempo. 1 hora, meia hora, não importa. Para todos virem à igreja orar. Orar. Houve uma vez, numa das igrejas onde eu passei, uma igreja do norte, não vou dizer o nome, em que, no plano de ação da igreja, houve um irmão que era ancião, o primeiro ancião, disse assim: pastor, será que nós não podemos fazer, o nosso plano de ação não pode ser baseado na oração? E durante um ano, nós vamos nos dedicar mais tempo a orar do que a outra coisa qualquer. E eu disse: claro, irmão, vamos fazer a experiência. E fizemos a experiência. Irmãos, nesse ano, foi um ano de tantas bênçãos para essa igreja. Algumas desavenças que haviam foram sanadas. Orávamos pelos cônjuges não adventistas, não convertidos, pelos filhos que tinham abandonado a fé. E pessoas começaram a vir à igreja do nada. Pessoas que entravam na igreja e diziam: olha, eu vi esta igreja pela internet, eu quero ser batizado aqui. E nós ficávamos assim a olhar para as pessoas, como é que elas conheceram a igreja? E nós acreditamos que foi pela oração. Tivemos um corpo unido, uma igreja unida pela oração. Muita oração, irmãos, muito poder. A igreja precisa de orar. As famílias precisam de orar. Dedicar tempo em oração familiar. Irmãos, se há uma coisa que eu acho, e vou lançar-vos aqui um desafio.
Não é fácil, mas acredito que é um desafio. Satanás quer refriar-nos nesse aspecto, mas eu vou lançar-vos um desafio. As nossas reuniões de oração são tão pouco frequentadas. E Ellen White diz que onde se ora é onde o povo de Deus quer estar. E então eu lanço o desafio de vocês colocarem na vossa agenda a reunião de oração. Talvez tenha sido eu ou nós, pastores e líderes, os culpados também de alguns irmãos não virem. Eu não vou aqui desculpar-me, porque muitas vezes as nossas reuniões de oração são 45 minutos de pregação e 5 minutos de oração. Isso não está certo. Porque muitas vezes os irmãos vêm do trabalho cansados, vêm para aqui para a igreja e já estão quase a dormirem ali com orações fastidiosas, com uma pregação de 45 minutos ou 50 minutos. Nós devíamos ter pregações mais curtas, de 10 minutos, e orarmos e louvarmos a Deus. Orarmos. Fazemos listas de oração, irmãos, vamos orar por estes nomes. Não é fazer uma oração de 1 minuto e acabou a reunião de oração. É orar, é orar, é orar, irmãos. Quanto mais orarmos, mais força espiritual teremos. A oração é muito importante. Jesus passava noites em oração. Levantava-se de madrugada para passar tempo com Deus em oração. Por isso, a oração é importante para a igreja, é importante para as famílias, mas é importante para mim particularmente, a nível pessoal. Jesus disse, entra no teu aposento e ali está com o teu Deus em segredo. E nós precisamos de passar horas com Deus para que Deus nos dê forças para resistir às tentações. Irmãos, a oração pessoal é intransmissível. E por isso, estar nos nossos aposentos e em sintonia com Deus é muito importante. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Enquanto conduzes, enquanto lavas a louça, enquanto estás na terra, enquanto constróis uma casa, quem é empreiteiro, não importa onde estejas, não há lugar em que tu não possas lançar uma oração, nem que seja silenciosa, ao céu. E em vez de estás no trânsito e começares a dizer é sempre a mesma coisa, é sempre um trânsito, e agora, porque não falas com Deus dizendo, Senhor, eu queria chegar a horas ao meu trabalho, mas vejo que o trânsito está a atrapalhar, por favor, arranja-me uma forma dos carros se desviarem para eu poder passar. Fala com Deus. Porque é assim que Enoque andava com Deus. Quarto elemento, o louvor e atração. A nossa vida deve ser uma vida de louvor. O maior louvor que nós podemos dar é uma vida condizente com aquilo que Ele quer. Esse é o maior louvor. Não é quando vimos à igreja cantar. Isso também é louvar. Mas há formas de louvor. A honestidade é uma forma de louvor. A forma como me relaciono com os outros é uma forma de dar louvor a Deus. Tudo deve ser para louvar o nosso Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, veis fazê-lo para glória de Deus. Nós temos que louvar a Deus. Deus é digno desse louvor. E no livro de Atos, capítulo 2, versos 43, Atos 42, 43 diz assim, e havia em toda a alma temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos. Eram vistas sinais e maravilhas. Eram vistos os apóstolos falarem línguas estrangeiras, que ninguém conhecia. O apóstolo Pedro e João passavam por um homem, e a sombra destes apóstolos era o diferenciador. Irmãos, claro que é Deus que faz, mas muitos sinais e prodígios se viam nesta igreja, pela consagração que esta igreja tinha. E reparem agora no versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caíam na graça do povo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas não mais se dedicavam às divindades gregas ou romanas, as pessoas agora eram atraídas pelo cristianismo. Eram atraídas pelo Evangelho, eram atraídas pela forma como os discípulos viviam, eram atraídas pela forma como eles se amavam. Porque Jesus disse,
Sejam unidos para que o mundo creia que tu me enviaste. O mártir morria. Esse mártir era semente. O sangue desse mártir era semente para outros cristãos nascerem. E a igreja ia crescendo. 3.000, 5.000. E hoje somos milhões. Porquê? Somos milhões por causa da forma como o povo vivia, que eram semelhantes a Cristo. E eu tenho que vos dizer, irmãos, há pouco não disse, mas vou dizê-lo agora. O que eu temo, neste momento, é que a nossa distância entre nós e Cristo seja cada vez mais longa e que a nossa distância entre nós e o mundo seja cada vez mais curta. Compreendem? Estamos a aproximar-nos muito daquilo que o mundo pensa e estamos a distanciar-nos daquilo que Deus crê. E nós temos que estar mais perto de Cristo do que do mundo. Então tem que haver uma inversão de prioridades da nossa vida. Por vezes nós fazemos a nossa prioridade, são as coisas, depois são as pessoas e por fim Deus. E nós temos que inverter. Deus primeiro, depois as pessoas e por fim as coisas. Por isso é que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus primeiro, Deus ao centro, Deus entronizado no trono do nosso coração. Porque só há duas pessoas que podem ser entronizadas no trono do nosso coração. Ou Deus ou eu. E o meu eu tem muita força. Ellen White diz que o eu é a maior luta, a maior batalha que temos que batalhar é contra o nosso eu. As nossas tendências, os nossos gostos. E nós temos que fazer com que o nosso eu seja despedaçado na rocha, que é Cristo. Para que não seja eu que realce, não seja eu que seja entronizado no trono do meu coração, mas sim Cristo. Essa foi a experiência de Paulo quando ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estão a ver? Então, é muito importante que nós possamos dar louvores a Deus. Aliás, o Salmo 145, 3... Vamos ler Apocalipse. Eu não resisto em ler Apocalipse, não tenho muito tempo. Apocalipse 7, 12. Vocês podem tirar notas se quiserem dos textos e depois ler em casa com mais calma. Apocalipse 7, 12 diz, dizendo Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Só Ele. Quinto elemento, o testemunho. E o testemunho aqui eu vou dividi-lo em testemunho passivo e testemunho ativo. O que é o testemunho passivo? O testemunho passivo é o nosso caráter, a nossa vida. O maior testemunho que nós podemos dar ao mundo, irmãos, é a nossa vida. Se a nossa vida for a imitar Jesus, ela tornar-se-á um espelho e um reflexo do nosso Salvador. Porque aquilo que Deus quer fazer connosco é que nós nos tornemos mais e mais à semelhança de Cristo. Santificação é o que é? Santificação é semelhança com Deus. É só isto, semelhança com Deus. E a santificação é a obra de uma vida inteira e Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Deus para poder espelhar corretamente o seu caráter. Porque quando eu espelho mal o caráter de Deus, era melhor eu não fazer nada. Era melhor eu não dar um testemunho mau de Deus do que estar a dar um testemunho falso ou incorreto de Deus. Porque as pessoas vão olhar para um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então é importante que nós possamos ser imitadores de Cristo para poder ser um reflexo do seu caráter. E não há maior testemunho do que a nossa vida. Mas nós não podemos transmitir o que nós não temos. Porque as pessoas, nós somos cartas abertas. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas. E há pessoas neste mundo que só vão ver Deus e o Evangelho através de nós. Não terão outra hipótese. E por isso nós temos de ser cartas abertas do caráter de Deus, mas refletir o seu caráter corretamente, para que as pessoas possam ler em nós Jesus Cristo. Há muita gente que não tem acesso à palavra e nunca terá, a não ser através de cada um de nós. E por isso, irmãos, nós temos que dar testemunho, não só através da nossa vida, mas através da nossa voz. Os discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras, mas começavam a falar da ressurreição de Jesus, começaram a falar que Cristo era o Messias, começaram a partilhar a mensagem de Deus. E tão importante foi essa mensagem que
Deus ia acrescentando à igreja 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 1 milhão, 2 milhões. E hoje nós somos milhões no mundo inteiro, porque através de um punhado de pessoas Deus começou uma grande obra e nós somos os perpetuadores dessa obra de testemunho. Então temos que falar, temos que verbalizar. E sabem qual é o maior testemunho quando nós falamos? É aquilo que Jesus faz na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos falar, o nosso testemunho é falar das doutrinas da Bíblia. E também está certo. Mas não é por aí que devemos começar, irmãos. Porque há doutrinas muito difíceis de aceitar e que as pessoas só aceitarão quando se apaixonarem por Jesus. Então nós temos que mostrar um Cristo que transforma, um Cristo que salva. Eu próprio, irmãos, sinceramente, quando eu olho para o espelho, eu digo, eu sou um milagre de Jesus. Porque eu até aos meus 17 anos, não era crente, não nasci crente. Tinha tradições, como muitos que nascem na Igreja Católica. Pertencia a um gangue de jovens rebeldes. Mas eu falo muitas vezes isto para mim próprio. Na cidade onde eu vivia, no quarteirão onde eu vivia, no prédio onde eu vivia, Jesus foi tocar à minha porta. E Jesus vai tocar à porta do vosso coração. Porque Deus chamou-vos, irmãos. Vocês são especiais, vocês são valorosos para Deus. Deus chamou-vos. E Deus não se engana nas suas escolhas. Deus escolheu-vos e Deus não se engana nas suas escolhas. A vida sem Cristo é uma vida vazia, oca e escura. Mas a vida com Cristo é uma vida preenchida e com paz. E por isso, às vezes alguém pergunta, então, mas tu não tens saudades do caminho atrás? Eu digo, nunca poderia voltar para trás. Porque não posso viver sem Jesus. Ele é o centro da minha vida. E é isto que nós temos que dizer, irmãos, ao mundo. As pessoas têm que perceber quem é Cristo. Cristo é aquele que vos transforma. Cristo é aquele que vos dá paz. Cristo é aquele que vos salva. Então temos que transmitir ao mundo este Cristo maravilhoso que nós amamos. Vós sois do sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Não é? Então nós temos que partilhar aquilo que Jesus faz na nossa vida. E depois, no fim, o último elemento nesta caminhada rumo à pátria celestial e na preparação e na prontificação da nossa caminhada é a pureza doutrinária. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu gosto muito deste texto, Atos, capítulo 2, a partir do verso 41. Diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. A palavra de quem? De Deus. Através de quem? Dos apóstolos. Mas hoje nós também somos discípulos e transmitimos a palavra de Deus. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É claro que muito deste trabalho tinha sido trabalho de Jesus, que as pessoas tomaram a decisão aqui, não é? Tal como Nicodemos falámos há pouco, as pessoas foram colocando no seu coração com medo, talvez o que os outros vão dizer, não tiveram coragem, mas quando o Espírito Santo desceu, essas pessoas levantaram-se e disseram, nós somos de Jesus. E no fim dos tempos, quando a chuva cessou de descer sobre este mundo, muitas pessoas que amam a Deus em segredo, vão se levantar e dizer, eu sou de Cristo. Já não terão mais medo, nem vergonha, serão de Cristo. Não é? E entre eles estamos todos nós, pela graça de Deus. Mas depois diz assim no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pois na comunhão, já falámos um pouco da união, mas na doutrina dos apóstolos. O que eu quero dizer com isto é, queridos irmãos e irmãs, nós, adventistas do sétimo dia, temos que colocar a Bíblia onde ela merece estar. A Bíblia é o livro de Deus. E ela precisa ser pregada e não as nossas teorias. Infelizmente vejo, porque as transmissões existem em todas as igrejas, não é? E nós de vez em quando vemos a transmissão desta igreja, ou daquela, ou da outra, e vemos muitos irmãos que a falarem daqui do púlpito, 15 minutos é falar daquilo que fazem, dos seus feitos, dos seus acontecimentos, o que fizeram, o que não fizeram. E os outros 15 minutos é contar uma história para ilustrar o que fizeram. Mas nós precisamos de abrir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra e falá-la do púlpito. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela transmite
vida para o ser humano. E é através da palavra que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus, através do Espírito Santo, usa a palavra para nos alertar daquilo que está certo e daquilo que não está certo. Ou seja, a bitola da fé, a bitola do certo e do errado, a bitola daquilo que acreditamos, não está na consciência pessoal, porque senão tínhamos consciências diferentes, nascemos em gerações diferentes, pai e filho, por exemplo, têm pensamentos diferentes. Não é isso, não é a consciência, não é o meu pensamento, não é aquilo que nós achamos que é o correto. Que é o correto? O correto é aquilo que a palavra de Deus diz que é correto. Senão entramos numa doença muito grave que é o eu-achismo. Eu acho que não faz mal nenhum fazer isto, acho que não faz mal nenhum fazer aquilo, não acho que não há mal nenhum ir ali, àquele lugar ou àquele lugar. Nós não podemos basilar ou balizar, digamos assim, a nossa fé no eu-achismo, naquilo que eu acho, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Jesus utilizou muitas vezes, está escrito. Está escrito. Jesus utilizou para o inimigo a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso mesmo. Então, nós precisamos colocar a Bíblia como o livro da nossa cabeceira. Nós precisamos levar para todo lado. É grande. Arranjemos um pequenino. Pomos na carteira. Eu, pessoalmente, vou dizer aqui algo, talvez para alguns não façam sentido, mas para mim faz. Para mim ainda tem que ser assim. Em papel. A Bíblia. Os telemóveis são bons. Os telemóveis ajudam. Os telemóveis também têm lá a Bíblia, mas não são exclusivos. Temos outras coisas no telemóvel. Coisas que se calhar não são tão boas. E muitas vezes nós usamos o telemóvel para tudo. A Bíblia é exclusiva. É só para isto. O telemóvel, eu posso estar a ler a Bíblia e de repente já estou a ler uma mensagem que me mandaram, já estou a mandar uma mensagem no meio do culto. Mas a Bíblia não, é exclusiva. Não estou a dizer com isto que as Bíblias digitais não sejam boas ou que não se possam usar, irmãos. Eu estou a dizer, estou a falar na primeira pessoa, está bem? Estou a dar o meu testemunho. Mas é claro que entre não ter e ter uma Bíblia digital, no telemóvel é preferível, não é? Mas o mais importante é termos a Bíblia na mão. Porque a partir da Bíblia, Deus fez milagres. Nós vemos aqui, por exemplo, Josias, o rei Josias. Quando eles encontraram o livro da lei, lá no templo, tiraram o livro da lei e começaram a ler, mas nós não fazemos nada disto. Temos que implementar estas ações. E muitas vezes esse é o nosso problema. Se nós não sabemos, se nós não estudamos, vamos ter dúvidas. Muitos ventos de doutrina, eles sopram neste mundo. Às vezes, entre a verdade e o erro, é tão imperceptível que se nós não estivermos bem firmes na verdade, cairemos. Por isso é preciso estudar a Bíblia, e eu vou dar aqui uma achega que não disse há bocado, que é o Espírito de Profecia. Irmãos, o Espírito de Profecia é fundamental. Foram feitos estudos e foram notados que aqueles que são estudiosos assíduos do Espírito de Profecia, dos livros de Ellen White, são pessoas que estão mais presentes na igreja. E são pessoas que menos apostatam da fé. Isto foi um estudo feito nos Estados Unidos. Porque Deus inspirou alguém para, no fim dos tempos, dar uma mensagem à sua igreja. E por isso, se algum de vocês ainda não leu o Espírito de Profecia ou se está a pensar fazê-lo, o desafio para hoje é sair daqui e pensar em qual é o livro do Espírito de Profecia que eu vou começar a ler. E leiam. Pode ser mensagem aos jovens, para os jovens, pode ser o livro Aos Pés de Cristo, pode ser o livro Grande Conflito, pode ser... Ela tem muitos. E por isso escolham um livro e estudem-no, porque vocês vão ver coisas maravilhosas a acontecerem na vossa vida. Eu vou quase terminar. Eu deixei propositadamente esta questão da Bíblia Sagrada para o fim. Porquê? Porque, Pastor Dário, esta semana o tema é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. Provavelmente muitos dos meus colegas que aqui virão falar sobre... e usar até a revista da Semana da Oração, vão falar da Palavra de Deus. Então eu gostava de deixar aqui, agora em 5, 10 minutos, através do Espírito de Profecia, através da Ellen White, alguns conceitos importantes da Palavra de Deus e da importância que a Palavra de Deus tem na nossa vida. Gostava que nós lêssemos este texto. É um texto que está no Grande Conflito, na página 602, e lemos o seguinte: quando o tempo de prova vier,
E acreditem, irmãos, Ele virá. Ele virá. E Jesus está às portas, portanto o tempo de crise virá em breve. Quando o tempo de crise, de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus a sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores, mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles, os ciprestes, permanecem inalteráveis, resilientes, enquanto estas, as outras árvores, perdem a sua folhagem. Assim, aquele que com o coração falso professa a religião, uma religião professa somente, pode agora não se disfarçar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que essa diferença aparecerá. É que a diferença entre aqueles que estudam a palavra e aqueles que não estudam a palavra. Aqueles que se agarraram às verdades bíblicas e aqueles que as sabem porque outros lhes disseram, e às vezes erroneamente. Sabem, eu muitas vezes digo isto. Às vezes nós, e não estou a dizer que é mau, porque nós devemos vir à igreja. Aliás, uma das partes da comunhão é comunhão nas casas, nos pequenos grupos, comunhão no templo, porque nós temos que vir à igreja. A igreja é importantíssima, é um lugar importante para os filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam de vir à igreja. Não podem ficar em casa, porque a sua brasa vai-se apagar. A igreja é importante para a comunhão. E um braseiro tem brasas vivas. E nós precisamos de brasas vivas. E Jesus é um Jesus vivo. É um Deus vivo. É um Deus que ressuscitou pelo poder, que subiu aos céus e hoje ministra no lugar santíssimo do céu. Já esteve no lugar santo a fazer intercessão e hoje está a fazer o que nós chamamos o Nitzdak, que é o juízo ou a purificação do santuário. Irmãos, esse mesmo Jesus está vivo e age. Não é um Deus morto como outras religiões assim apresentam. É um Deus vivo. E como Deus vivo, Deus tem uma palavra que também é viva. E Deus quer que nós estudemos essa palavra. E no final dos tempos, nós vamos ver muito bem. Hoje talvez não se consiga perceber bem, mas no final dos tempos, quando a prova vier, aqueles que fizeram da palavra de Deus o seu guia, esses ficarão firmes na rocha. E a rocha é Cristo. Mas ela continua. Agora, na página 393 e 394, diz assim: a parábola das 10 virgens, Mateus 25, todos nós conhecemos esta parábola, ilustra também a experiência do povo adventista. No tempo de 1844, em primeiro lugar, mas também no povo do tempo do fim. Sim, porque vai se repetir. É verdade que a parábola das 10 virgens é uma parábola que diz respeito a 1844, é verdade, mas também diz respeito ao tempo do fim. Porquê? Porque as promessas de Deus e as profecias de Deus têm muitas vezes duplo cumprimento. Agora reparem, neste tempo de incertezas, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sinceros começou a vacilar, arrefecendo os seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não podiam destruir ou abalar. E o desapontamento veio. Aliás, o desapontamento estava profetizado no livro do Apocalipse, que é o livrinho que é tomado na mão de João, come e era doce na boca e amargo no ventre, assim foi o desapontamento. Mas nesse desapontamento, os que fizeram da palavra de Deus a sua rocha, esses não se desapontaram e não se destruíram. Os outros saíram, foram para as outras igrejas nominais, deixaram a fé, não ficaram firmes, porque não fizeram da palavra de Deus o seu guia. E depois ela continua também, agora, de uma forma muito clara, irmãos. Eu gostava que nós pudéssemos ver, isto é em primeiro lugar para mim. Sabem, muitas vezes nós vimos aqui, é verdade que as pessoas que ouvem, e desculpem-me a expressão que eu vou dizer, mastigam em segunda mão, porque já estão a mastigar aquilo que outros que estão aqui deste lado mastigam, e nós devíamos ir diretamente à fonte, não é? Não quer dizer que nós não devemos vir à igreja ouvir o pregador, mas em casa, durante a semana, tínhamos que estudar por nós mesmos a palavra. Não é só ouvir o que o A ou o B dizem no YouTube, porque muitas vezes as pessoas falam com tanta convicção que nós achamos que é tudo certo. E às vezes as pessoas estão a falar com convicção e estão a dizer coisas erradas. Porque estar convicto de alguma coisa não quer dizer que a pessoa esteja certa sobre essa coisa. É onde a ver que nós colocamos rótulos nas pessoas. Aquele pregador é bom, tudo o que ele disser é bom. Aquele pregador não gosta, tudo o que ele disser é mau.
E muitas vezes aquele que dizemos que é bom pode estar a dizer o maior erro. E aquele que nós não gostamos tanto pode estar a dizer as melhores verdades. E por isso, venham à igreja independentemente do pregador. Porque quando nós vimos à igreja ouvir o pregador e ter comunhão com Deus, nunca saímos vazios. Porque temos uma comunhão com Deus. Porque vimos cantar. Porque vimos ofertar ao Senhor. E porque vimos ouvir aquilo que homens e mulheres prepararam. Agora, durante a semana, cabe-nos a nós ter esse encontro com Deus, com a Bíblia na mão, para estudar. Reparem, na parábola, todas as virgens saíram ao encontro do esposo. Todas, sem exceção. Quantas é que eram? 10. Todas tinham lâmpadas e frascos. Não havia nenhuma que não tivesse. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da volta de Jesus. Muitos não estarão preparados, não têm óleos nos seus vasos nem as suas lâmpadas. Estão destituídos do mais importante, que é o Espírito Santo. Bíblia na mão, mas com a ação e a unção do Espírito. Reparem, sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações de Satanás. Reparem o que é que ela vai dizer agora, irmãos. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Assim como também não foi hipócrita quando Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até ao fim. Não era hipócrita. Ele cria mesmo nisso. Só que nós não podemos crer em nós. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós caímos. Reparem, a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Têm consideração pela verdade, advogaram a verdade, ou seja, defenderam a verdade perante outros. Defenderam-na. Talvez outros dissessem: é o domingo, e nós defendemos, não, é o sábado. Defenderam a verdade, são atraídos àqueles que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo, não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Mas a classe representada por estas virgens, as loucas, contentou-se com uma obra superficial. É uma obra superficial. Eu ouço o que outros me dizem. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas quando me pedem a razão da minha fé, eu nem sei dizer qual é a razão da minha fé. Porquê é que eu sou adventista? Porquê é que eu acredito que a alma é mortal? Porquê é que eu acredito que é o sábado que temos que guardar? Eu não sei. Simplesmente porque outros me disseram, mas eu não aprofundo, de facto, com versículos bíblicos para que, se alguém me pergunta, eu diga assim: não, está aqui, está escrito. Então é importante isto, irmãos. A nossa vida espiritual não pode ser superficial, tem que ser profunda. Depois continua: não conhecem a Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, e é o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer Deus, mas elas não conhecem a Deus. No entanto, advogaram a verdade, defenderam a verdade, mas não conhecem a Deus, porque não tinham um relacionamento com Deus. Não estudaram o seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver, nem como viver. E reparem agora nesta última parte, que é a parte mais importante deste texto. Quando despertos da sua indiferença, discernem a sua destituição e rogam a outros que lhe supram a falta. Não é? Eles dizem: mas nós não temos azeite, nós não temos o óleo, o noivo está a chegar e nós não temos, não estamos preparados. Então vão a outros: dão-nos, por favor, eu preciso. E com desespero rogam a outros que lhe deem desse óleo, dessa unção do Espírito Santo. Mas isso é intransmissível. Ninguém pode dar a outro. Nem pais para filhos. Os pais para os filhos só podem dar o conhecimento, mas a experiência com Deus tem que ser de cada um. Reparem ali. Em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência de outros. O caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Ainda que não é Daniel e Jó, grandes homens. Daniel, Jó e Noé. Estivessem no meio dela, está a falar da terra: vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só a sua própria alma da sua justiça. Quer dizer que nem Noé, nem Abraão, nem Daniel poderiam livrar os seus próprios filhos, mas a sua própria alma. Porquê? Porque é pessoal, irmãos.
Por isso eu desafio a que cada um, seja criança, seja jovem, seja adulto, não importa a idade, tenha uma experiência com Deus pessoal. Vou terminar com esta citação. Eu gosto muito desta citação, eu tenho para mim muitas vezes. Como devem calcular, um jovem de 17 anos sozinho, porque os meus pais não se converteram, os meus irmãos não se converteram, os meus amigos não se converteram, abandonaram-me por causa da fé. Um jovem de 17 anos sozinho a remar contra a maré. Podem crer, não é fácil, mas é possível. E eu que sou falho e muito finito, se o Senhor fez isso comigo, pode fazer contigo também. E agarrei muito a dois textos especiais. Gostava muito do texto de Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo. Mas também este foi algo que me ajudou sempre a fortalecer a minha fé. E diz assim: permanecer em defesa da verdade, sobretudo quando eu queria advogar a verdade e às vezes os colegas não queriam nessa mesma verdade ou então tentavam defendê-la. Até dentro da própria igreja, irmãos. Isso não é bom. Por isso, agarrem-se a Deus e estudem a palavra. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua cobardia e lealdade da sua traição. Não importa o que os outros façam, nós ficaremos firmes no Senhor. Por isso é que Josué um dia disse: eu não sei o que é que os outros dizem, o que é que os outros fazem, quais são as suas escolhas, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher os deuses que quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou deixar influenciar pelos outros, eu vou ser um influenciador, um influencer. Não vou ser influenciado, vou ser um influenciador. E só posso ser influenciador quando tenho uma relação com Deus, para que a influência seja positiva. Nós precisamos, dentro da igreja, nós precisamos na sociedade de referências positivas do que é o cristianismo. E vós, irmãos, sois essas referências, esses influenciadores. Todos nós o somos. Quero recapitular elementos necessários para a nossa preparação para o céu, para a nossa vida eterna. A ação do Espírito Santo, que é fundamental, orar por o Espírito. Termos unidade e união na igreja, apesar de sermos diferentes. Orarmos muito, muita oração, muito poder. Louvarmos a Deus com a nossa vida, para atrairmos outros aos pés de Jesus e testemunharmos da nossa fé com voz, dizendo que Cristo é o Messias, Cristo é o Salvador, mas também nos agarrarmos à Bíblia e fazermos da Bíblia o nosso guia. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe cada família aqui presente, cada criança, cada jovem, cada irmão, cada irmã, nesta caminhada rumo à eternidade. E que nenhum de nós, sem exceção, falte a esse encontro, mas que possamos estar todos juntos no reino dos céus. Amém.